dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Fala, bom dia, você está na quaresma da fé. Um tempo de vivermos milagres, amém? Deus é bom. E hoje nós vamos para a nossa segunda mensagem da nossa quaresma e nós vamos falar sobre a fé que pisa o impossível, amém? Falar para quem está do seu lado assim, hoje Deus vai te ajudar a desenvolver uma fé que pisa o impossível, amém? E eu queria ler com você o texto que está em Mateus 14, 22, do 22 ao 33, e nós temos também o nosso esboço físico. Se você não recebeu, fique com a sua mão levantada, que os staffs vão até você para te entregar, para você anotar. Temos pessoas com a mão levantada, por favor, staffs, entreguem. E aqui atrás também temos o nosso QR Code, você pode mirar, e você gostaria de preencher ele de forma online, é só você mirar aqui o QR Code e você consegue baixá-lo. Amém? Vamos ler? Diz assim, a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou e os discípulos adoraram a Jesus dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua vida, faça sentido na sua semana, que você possa ser abençoado. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a fé que pisa o impossível, o milagre de andar sobre as águas. Amém? Na primeira semana, nós aprendemos sobre se acabou, Deus começa. Se o vinho acabou, é ali que Deus começa a fazer o seu milagre. Amém? Quantos lembram? Quantos estavam aqui? Se você não estava, você pode acessar o nosso YouTube e assistir essa mensagem para você pegar a sequência da quaresma toda. Amém? E hoje nós vamos dar um passo além, vamos dar um passo de fé. Hoje entenderemos algo um pouquinho mais desconfortável. Como assim? Algo mais maduro, algo que exige algo de nós. Hoje nós vamos aprender que quando Deus nos chama, nós precisamos sair do nosso barco, amém? O texto que nós lemos, ele foi claro, foi Jesus quem mandou os discípulos entrarem no barco. Jesus falou, entrem no barco, isso é profundo. Então, eles não estavam fora da vontade de Deus, eles estavam dentro da vontade de Deus. A tempestade naquele momento ali, gente, não foi um fruto de desobediência dos discípulos. Eles não me obedeceram e eu mandei uma tempestade. Não, foi o fruto de uma direção de Deus para eles. Não foi uma rebeldia, não foi algo contra eles, foi um propósito de Deus na vida dos seus discípulos, amém? Eles estavam dentro do barco, enfrentando um vento contrário, e assim é conosco em muitas vezes da nossa vida, estamos dentro de um grande barco, de um pequeno barco, e ventos contrários vêm sobre a nossa vida, amém? E quando isso acontece, isso confronta uma mentalidade infantil que nós podemos ter. De que quando estamos com Cristo, tudo é bom, tudo é bonança, tudo é maravilha. Não, gente. Obediência não significa ausência de resistência. Não. Significa presença no propósito. Eu tenho um propósito a ser cumprido e a presença de Deus está comigo nesse propósito. Mesmo que eu tenha que enfrentar tempestades.
Amém? E muitos acreditam, se Deus mandou eu fazer, vai ser bem calmo. Se Deus mandou, Ele vai estar comigo, vai ser tranquilo. Gente, Ele sempre estará com você. Mas as aflições pertencem a esse mundo. A palavra de Deus é clara, amém? Se Deus direcionou, não vai ser fácil. Pode ser fácil, mas pode ser difícil. Amém? A maturidade espiritual nos exige entender algumas coisas. Deus não promete ausência de vento. Ele promete a sua presença no vento. Amém? O vento ele virá, mas a presença de Deus virá junto com esse vento. John Stott tem uma frase que diz assim: a fé cristã nunca prometeu ausência de dificuldades. Ela prometeu a presença de Cristo nas nossas dificuldades. E isso muda tudo, porque o problema nunca é a tempestade que nós estamos enfrentando, o vento forte que nós estamos enfrentando. O problema é a expectativa errada sobre como Deus trabalha na minha vida. Esse é o grande problema. O barco naquele grande mar estava na direção certa. O vento estava contrário, os discípulos sabiam disso, e Jesus estava ali orando no monte, até que ele foi acionado. Sabe, eu quero te falar que no meio da sua pressão, Jesus vai te encontrar. No meio da sua tempestade, Jesus vai te encontrar. No meio do vento forte, Jesus vai te encontrar. E o seu barco, ele não vai afundar, porque você vai hoje desenvolver uma fé para andar sobre as águas. Amém? Quando Cristo nos chama, querido, Ele nos chama para morrer. Morrer para o nosso conforto, morrer para a nossa lógica limitada, morrer para a nossa segurança e dependermos totalmente dEle. Amém? Como foi a conferência do Growth, é tudo ou nada. Com Jesus é assim, gente. Ou é tudo ou é nada. Não existe, talvez, é sim ou não. É frio ou é quente? É tudo ou é nada? Ou é fiel ou é infiel? Jesus é certeiro. Amém? O padrão nunca foi um conforto. O padrão sempre foi uma confiança genuína em Cristo Jesus que nós precisamos de ter. Amém? E hoje nós vamos aprender algumas lições a partir desse texto. E a pergunta não é se tem um vento para você. A pergunta é: como você continuará segurando a borda do barco? Ou confiará na voz que diz venha, ou afundará? Ou se afundará? Então hoje nós vamos aprender 4 lições a partir desse texto. E a primeira está em Mateus 14, 24. Vamos ler todos juntos? Do 3, 1, 2, 3. O barco... Número 1, se você quiser preencher no seu esboço aí. O vento não anula a direção de Deus. Como assim? Gente, Jesus foi quem enviou os discípulos. Mesmo assim, eles enfrentaram oposição. Quando Jesus te enviar, você pode enfrentar oposições. Muitos interpretam de uma forma errada, como o contrário é um sinal de erro. Não, o contrário é um sinal de pecado. Não, nem todo vento contrário é ataque. Às vezes é só Jesus te fortalecendo. Às vezes é só Jesus ali maturando a sua fé. Amém? Charles Spurgeon diz assim: as tempestades são a academia da fé. Sem vento, a gente não desenvolve uma musculatura espiritual. Sem pressão, a gente não entra numa profundidade com Cristo. Suportar o vento revela uma maturidade do cristão. Amém? O texto diz que eles estavam ali no meio do lago, eles não estavam no fim, eles estavam no meio, e o meio é um lugar perigoso. Porque ele vai para que lado? Vou voltar para o início ou eu vou para o fim, para onde eu estou sendo direcionado? Quando você está no meio, em alguns momentos você não consegue ver sua margem antiga. E você ainda não consegue ver aonde você vai alcançar. Por isso, muitos desistem no meio. Mas é no meio que Jesus aparece.
Amém? É no meio da sua tempestade. É no meio da sua dificuldade. É no meio da sua frustração. É no meio da sua caminhada. Jesus sempre vai se manifestar. Amém? Então, você precisa entender claramente que o vento de Deus não vai anular a direção que Ele te deu. Por mais que você enfrente resistência, enfrente oposição, se Deus te deu uma direção, prossiga. Se Deus te deu um alvo, corra atrás desse alvo. Se Jesus te deu uma palavra, ande sob essa palavra, mesmo que os ventos sejam contrários. A palavra de Deus fala: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. O que ele está dizendo? Olha, vocês vão ter ventos contrários, mas fique firme, eu venci o mundo. E eu estou com vocês, Ele está conosco, amém? Então eu quero profetizar sobre você nessa manhã que o vento não cancelará o seu destino. O meio não será o seu fim. A tempestade que você está enfrentando hoje fortalecerá a sua fé em Cristo Jesus. Amém? O vento não anula a direção de Deus para a sua vida. 2, Mateus 14, 25, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. 3, Jesus... Oi? Tá errado aqui então no nosso esboço, tá bom? Jesus foi até lá andando por cima da água. Mateus 14, 25 está falando assim: Jesus foi até lá andando por cima da água. 2, Jesus vem sobre o caos. Amém? O mar, gente, nesse sentido que estava sendo colocado nesse texto, ele simbolizava caos e forças incontroláveis. E sabe o que isso nos remete? Que Jesus, ele pisa no caos. Ali Jesus, ele sai do barco, ele anda sob a água. Aquela água era o vento forte, era o mar revolto, era o mar agitado. E os discípulos falavam: meu Deus, se é mesmo tu, filho de Deus, vem até aqui. Você é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, ele anda por cima daquele mar revolto. O caos que estava afligindo aqueles discípulos não afligia Jesus. A ansiedade que te aflige não aflige Jesus. O medo que te aflige não aflige Jesus. Então hoje, se Jesus te chamou a andar sobre o caos, ande sobre o caos através da palavra dele. Amém? Jesus, ele não contorna o problema ali, não. Ele atravessa por cima do problema. O problema era o mar revolto, era a água batendo no barco? Era. Então Jesus te chama a andar sobre esse caos. O que é impossível para mim e para você é apenas o chão por onde Deus caminha. Talvez você está olhando para algo e está falando assim: isso é impossível acontecer. Eu quero te falar, esse impossível é o chão sobre o qual Deus caminha. E a mesma palavra diz assim: se creres, vocês verão a glória de Deus. Amém? Aquilo que te ameaça, sustenta Jesus. Aquilo que ameaçava o discípulo, que era aquelas águas fortes, era aquilo que sustentava Jesus sobre o mar. Sabe, aquilo que gera medo em você e em mim é uma estrada segura para Cristo pisar, porque Ele é maior do que todas as coisas, amém? Rick Warren diz assim: Deus nunca perde o controle do que para nós parece incontrolável. Talvez você entrou nessa manhã aqui com situações que, a seu ver, a sua visão, ao seu sentir, a sua realidade de vida parece incontrolável. Jesus, eu não consigo controlar essa ansiedade. Não consigo controlar essa crise conjugal. Jesus, eu não consigo controlar. Eu não consigo esse emprego. Eu não consigo. A minha vida espiritual está uma bagunça. Mas eu quero te falar que para Deus, aquilo que é incontrolável para nós, para Deus, Ele continua soberano, reinando no controle. Aquilo que nós chamamos de instabilidade, Deus olha e fala assim: isso é um cenário perfeito para eu manifestar a minha glória.
Aquilo que eu e você chamamos de desordem. Esse mar está muito revolto, está difícil. Ele chama de oportunidade para ele fazer um milagre. Então, se você está passando por um dia difícil, por uma crise, por uma tempestade, por uma revolta, você está no lugar certo para Deus usar como uma oportunidade para fazer um milagre na sua vida. E você virá um outdoor dos milagres dele nessa terra. Amém? Se ele caminha sobre o que te sustenta, isso significa que nada está fora do governo dele. Amém? Jesus te chama hoje a andar sob o caos. E eu quero profetizar sobre você que o caos que você está vivendo não te engolirá. O que parecia ameaça hoje será uma plataforma para você ser lançado. E Jesus está acima daquilo que tenta te afundar. O caos que tenta te submergir, Jesus pisa sobre ele e te torna mais que vencedor. Amém? Aleluia! O caos não vai te engolir. Jesus vem sobre esse caos, Jesus vem sobre a sua vida. 3, Mateus 14, 29, um versículo muito grande. Diz assim, coloca pra gente. Então, Pedro saiu do barco. É enorme. Todo mundo vai decorar esse versículo agora. Então, Pedro saiu do barco. Fala para quem está do seu lado. Então, fala para o outro. Então, Pedro saiu do quarto. Se você não sabia um versículo de cor, agora você sabe. Mateus 14, 29. Então, Pedro saiu do barco. Nunca mais você vai esquecer esse versículo. Mateus 14, 29. Então, Pedro saiu do barco. Onde 11 ficaram, um saiu. Tá saindo. O barco naquele momento representa o quê? Uma zona de conforto, uma segurança previsível, uma fé teórica. Eles estavam dentro do barco, mas eu quero te falar que o impossível, ele exige uma fé prática. Não é teoria, não é aquilo que eu leio, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu vivo. Amém? A fé só é fé quando se torna uma obediência concreta. Pedro ali, ele não tinha garantias, mas ele tinha uma palavra. Qual é a palavra que Jesus falou para ele? Venha. Jesus olhou para ele e falou, venha Pedro. Sai desse barco, meu filho. Vem, eu estou te chamando. Pedro só precisava fixar os olhos em Cristo e andar sob as águas. Só precisava de fazer isso. Ele só precisava fixar os seus olhos em Cristo. Os milagres na nossa vida, eles sempre começam com uma palavra de obediência, quando nós obedecemos a essa palavra. E a palavra de Deus fala que ele pisou sobre as águas. Por alguns segundos ali, Pedro viveu o sobrenatural de Deus. Pedro caminhou sobre aquelas águas que afundavam os homens. Pedro caminhou sobre aquilo que estava causando um caos na vida daqueles discípulos naquele mar revolto. Por alguns segundos, Pedro viveu o sobrenatural. Mas, em um momento, o olhar de Pedro foi desviado. A palavra fala que quando ele sentiu a força do vento, ele teve medo. Você não descobre quem pode ser enquanto se protege de quem você pode se tornar. Você precisa crer naquilo que Deus falou para você. Se Deus disse venha, você precisa somente olhar para aquele que te chamou e ir. Você precisa apenas usar a sua fé e sair do barco. Eu tenho certeza que muitos daqueles discípulos ali queriam o milagre de Pedro, mas não queriam o risco que Pedro teve. Porque se a sua fé titubeasse, como o que aconteceu, ele afundaria. O maior risco, gente, não foi andar sobre as águas. O maior risco era permanecer naquele barco e nunca descobrir o que aconteceria se ele não andasse sobre as águas. Pedro foi corajoso? Foi! Muito! Muito corajoso.
Se Jesus falou, vem, ele foi. E a palavra de Deus fala que Jesus, naquele momento que Pedro começou a se afundar, e ele simplesmente estendeu a mão para ele e o pegou pela mão. E o levantou, e o levou até o barco. E nessa manhã eu quero te falar que Jesus está estendendo a sua mão para você. Você que talvez submergiu, afundou, você precisa segurar nas mãos de Deus hoje. Sabe por quê? Porque as águas não vão te afundar. Amém. As águas, fala para quem está do seu lado assim, não vão te afundar. Se as águas, fala assim, as águas não vão te afundar. Meu maestro aqui vai puxar uma música para vocês que vocês gostam. Se as te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Fala para quem está do seu lado, segura. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vá. Gente, tem gente falando assim, pastor, isso é uma música de velório. Não, isso é uma música de fé, querido. Vou ficar cantando isso no velório, segura na mão de Deus e vá. A pessoa já foi. Você tem que segurar na mão de Jesus aqui na terra. Lá já está sentado com ele na boda do cordeiro lá, aproveitando de tudo. Quem tem que segurar na mão de Jesus é a gente aqui nessa terra, pra gente não afundar, não sucumbir, não pecar, não errar. Você nunca mais vai lembrar dessa música como uma música que toca no velório. Você vai falar assim, é uma música de fé. Eu preciso hoje, assim como Pedro, segurar na mão de Jesus para que ele possa me levantar dessas águas e me colocar de pé. Amém? Aleluia. E eu quero profetizar sobre você, que você terá coragem de sair da sua zona de conforto. A sua fé se tornará uma fé prática. E o impossível sustentará os seus passos hoje. Amém? 4, Mateus 14:30, diz assim, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Vamos falar todos juntos? Quando sentiu a força do vento, ficou com medo. 4, o foco define o nível da sua experiência. Amém? O mar não mudou, o vento não mudou, o que mudou foi o foco. Enquanto olhou para Jesus, andou. Quando olhou para o vento, afundou. Enquanto eu e você olhamos para Jesus, nós andamos sobre as águas. Quando nós perdemos o nosso foco, nós começamos a afundar. A fé, querido, não nega o vento, ela escolhe o foco. A minha fé e a sua fé precisam escolher o foco. Bispo Carlos tem uma frase que diz assim, o que domina a sua atenção determina a sua direção. O que domina a sua atenção, para onde você está olhando, para onde você está atento, é aquilo que determina para onde você vai. Mas aqui está uma parte poderosa do texto, talvez a mais poderosa. Mesmo afundando, mesmo talvez lá engolindo uma água salgadinha, Pedro clamou a Jesus. Pedro clamou a Jesus. E a palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a sua mão para ele. Deixa eu ver aqui se ele vai levantar de novo. Não, é imediatamente. Isso quer dizer que quando eu e você estamos passando por alguma
dificuldade na nossa vida, se nós clamarmos a Jesus, Ele imediatamente estende a sua mão para nós. Ele não vai te dar um sermão primeiro. Ele não vai te fazer uma aprovação, uma reprovação pública, não, para ver se Ele vai te estender a mão. Não, sempre haverá uma mão estendida para você. Amém? Pedro afundou, mas afundou fora do barco. E determinou mais próximo de Jesus. E terminou mais próximo de Jesus do que quando começou. Quando ele estava dentro do barco, ele estava seguro, mas longe de Jesus. Mas quando ele finaliza ali essa cena de algo sobrenatural, ele termina mais perto de Jesus, clamando aquele que poderia salvá-lo, aquele que poderia estender a mão para ele e colocá-lo em um lugar seguro. Quando a vida, as tempestades, o vento vem sobre você, a Power Music pode subir. Quem você está clamando? Quem você está chamando? Estou ligando para o banco, para a agiota, meu vizinho, minha mãe, meu pai, estou ligando para todo mundo para ver se me salva. Não, querido, você precisa ligar para Jesus, porque é Ele que pode resolver aquilo que eu e você não podemos resolver. Precisamos ter uma ligação direta com o nosso Pai. Amém. Você precisa clamar para a pessoa que pode te ajudar, querido. Ligar para quem não te ajuda não adianta nada. Falar com quem não te ajuda não adianta nada. E eu quero liberar uma palavra sobre você. Se você começar a afundar, você não ficará sozinho. A mão de Cristo te levantará, te sustentará. E o seu medo não definirá o seu destino. Porque existe uma força, existe uma mão, existe um Deus que sustenta todas as coisas. No meio do nosso caos, a sua mão está estendida para nós. No meio do nosso afogamento, a sua mão está estendida. No meio do nosso erro, a sua mão continua estendida. E Ele fala, meu filho, vem cá. Eu morri por esse pecado aí, vem cá. Eu te dou uma nova oportunidade, eu te dou uma nova saída, eu te dou uma nova vida. Amém? E hoje eu quero te perguntar, o que você prefere? O barco ou o impossível? Você pode escolher. Você pode ficar no barco, que é a sua zona de conforto, proteção. Eu quero te falar que o barco pode virar, tá? Não quero te desanimar, não, mas tem barco que vira. Você pode ficar no barco, ou você pode andar sobre as águas. Ou você pode viver sobre o impossível. Amém? E nós aprendemos que o vento não cancela o chamado. Jesus está acima do caos. O impossível exige a nossa saída do barco. E mesmo na falha, a graça imediata de Deus para mim e para você. Amém? E a diferença ali entre Pedro e os discípulos não foi a perfeição, porque Pedro afundou, mas foi a decisão de sair do barco, a decisão de ouvir a voz do mestre e a decisão de pisar no sobrenatural de Deus. Um falhou andando, e os outros permaneceram seguros, sem história nenhuma para ser contada. Quem você quer ser hoje? Aquele que fica no barco ou aquele que sai e anda sob as águas? Fique de pé nessa manhã. E isso, querido, não é sobre nunca errar, porque nós erraremos. É sobre viver limitado pelo medo. Você quer permanecer limitado? Ou quer pisar sobre a palavra que Ele liberou sobre a sua vida? Quais são as palavras que você tem, que Cristo liberou sobre você? Fé não é sentimento. No seu esboço está escrito isso. Fé é movimento. Existe um movimento e eu preciso fazê-lo a partir da minha fé. Amém? Eu queria que você levantasse a sua mão. A Power Music vai cantar e você vai entregar os seus medos, os seus anseios, o seu caos diante de Jesus.